Então não é tamanho. Não é tamanho. Então a tua fé, ela tem a qualidade de fé. Como é, pastor, que a minha fé vai ter a qualidade de fé? Como é? Se ela é gerada em mim quando eu me exponho à pregação. É essa a pergunta que você faz e a resposta que você tem que ter. Não é se você se sente bem no ambiente eclesiástico. Não é se você se sente bem no ambiente. Na verdade, é positivo quando você não se sente bem. Mas as nossas crendices, a nossa religiosidade, acaba passando para nós que se a gente se sentir bem no ambiente, na verdade é o primeiro sinal para você começar a se preocupar. Porque a palavra de Deus nos traz um desconforto, irmãos. Não é o tempo inteiro. Não é o tempo inteiro. Porque se fosse assim, lembra quando os guardas falaram, nós nunca ouvimos alguém falar como esse homem, né? Então você tem esse episódio dos guardas que foram prender Jesus e chegaram lá, ficaram boquiaberto. Nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Mas nós também temos o capítulo 7, é o mesmo capítulo na verdade, também temos os discípulos que largaram Jesus depois de ouvir a pregação dele também. Eles se sentiram incomodados. Eles não perceberam que aquilo era bom, aquilo era positivo, aquilo era para fazer eles refletirem. Então, igreja, presta atenção, faça essa análise. Que fé é a sua? É a fé crendice? É a fé sintomática? É a fé emotiva? Que também é fé. E ela tem a sua positividade, tem o seu valor. Eu não desvalorizo a fé humana, não. Mas a fé qualitativa só é possível por meio da pregação. Não é do estudo ou da leitura, da pregação da palavra de Deus. Isso não é invenção minha também, tá ok? Vamos combinar aqui. Isso é a Bíblia que diz isso, que a fé é pelo ouvir. E aí os tradutores começaram a falar vem, a fé vem. Não, a fé é. Mas tudo bem, vem, mas não é vem, ela é. A fé é pelo ouvir. Ela não vem. Mas pode falar isso, fique em paz. Algumas pessoas ficam com medo de falar perto de mim. Eu nunca vou te corrigir, fique tranquilo. Essa é a revelação, ela é pelo ouvir. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia então em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Nós estamos partindo do capítulo 5, verso 25. Que é uma prática, né? É o nosso ponto de partida. Gálatas 5, 25 diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí vem o capítulo 6, como é que a gente anda? Tá bom? Então, se vivemos no Espírito, se você diz que vive no Espírito, e as ações visíveis, perceptíveis? E as ações perceptíveis? Agora um irmão aqui me levou quase às lágrimas aqui antes de começar o culto aqui. Não vou citar nome, né? Não vou citar. Mas agora há pouco, né? De um testemunho de um irmão na igreja. Um testemunho, né? Que o irmão viu no lugar de trabalho do irmão. Ele viu o testemunho que esse irmão da igreja dá lá onde ele trabalha. Um testemunho lindo, lindo, lindo. Ou seja, ações. É tão raro a gente ver isso, irmãos. É tão raro a gente ver isso. Então, se nós vivemos, se nós estamos vivos em Deus, se a gente tem acesso a Deus por causa do Espírito, porque não é o que o Paulo falou lá no capítulo 3? Como é que vocês começaram assim na fé, e vocês agora acham que pode aperfeiçoar na carne, não é? Se o começo que é mais difícil, a gente começou pela pregação da fé, o Paulo no capítulo 3, já falamos sobre isso, como é que a gente pode achar que ficaremos melhor? De outra maneira, meu Deus do céu. Como é que podemos achar que vamos... Então Paulo está aqui em Gálatas o tempo inteiro, rebatendo com os judaizantes, com esses inflamados,
com esses infeccionados que ficava levando fermento no meio da igreja. Fermento, irmãos. Eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que falam com meia boca. Sabe o que é falar com meia boca? Já te falei para vocês assim, é falar assim, ó, tem nada contra o senhor não, tem nada contra a senhora não, mas, ó, fala com meia boca, sabe assim? Sabe acima do muro? Uma coisa que Jesus deixou bem claro, né, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. É que a gente lê o texto bíblico rapidamente, não para meditar. Que seja o seu sim, sim, e que seja o seu não, não. Porque muitos de nós cristãos dizemos um sim, não querendo dizer não. E dizemos um não, querendo dizer sim. Isso é falsidade, isso é dissimulação, isso não é vida cristã. Isso não é vida cristã. Os cristãos não olham mais no olho hoje. Então assim, se vivemos, a gente está vivo, Deus nos ressuscitou, pegou a gente morto. Como é que o Paulo fala no capítulo 3, como é que você acha que você vai conseguir agora? Na carne. Poxa vida, a regra é a mesma, a regra entre aspas, a regra é a mesma, é pela fé, ou seja, é pela palavra. Nós temos 7 igrejas no Apocalipse, 7, e nenhuma delas fica sem o apóstolo João mencionar a pregação, nenhuma delas. Nenhuma delas, sempre ele vai trazer ali, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Diz. Então, esse capítulo 5, verso 25, é o nosso ponto de partida para a vida prática. Nós que estamos vivos no Espírito. E aí vem o capítulo 6, que nós já lemos, já fizemos alguns comentários, só 2 ou 3 mais comentários aqui, e vamos seguir. Olha, irmãos, primeiro 26, né? Não nos deixemos possuir de vanglória. Para de se achar, irmão. Diga para o seu vizinho aí, vai, para de se achar, irmão. Irmãos, todos nós gostamos disso, irmão. Não se engane. Você acha que você é melhor do que o outro. É só alguém te fazer um cafunézinho que você acha que é melhor que o outro. Irmão, eu sou assim também. Pode ser que você não seja assim com relação ao que eu sou. Pode ser que você, assim, você acha que é melhor boleira do que o outro. Quem é que gosta de fazer bolo? Levanta a mão. Só isso, irmão, que vergonha. Pode ser que você acha assim, né? Que você seja assim uma boleira de mão cheia, ué. Pode se achar, irmão, mas peraí, né? Calma, vai devagarzinho, né? Então assim, não nos deixemos possuir de vanglória. Porque a gente se acha, a gente acha que é melhor do que o outro. Nós pregadores aqui, já começa pelo altar. Nós pregadores, irmão, já começamos por aqui, olha. Está entendendo? Acha melhor que o outro. Não, cuidado, não nos deixemos possuir. Ou então os papais e mamães. Tem pai que acha melhor que o outro pai. Bom você esperar. É bom o garotão completar pelo menos 21 aí, cara. É bom a garotona completar pelo menos 21. Muitas águas vai passar por baixo dessa ponte. Deixa o fulano completar a maioridade. Entendeu? Deixa completar a maioridade. Até melhor pai, melhor mãe, melhor profissional. Cuidado com a vanglória. O que mais? Então quem anda no Espírito, quem está vivo no Espírito, vigia com relação à vanglória. O que é isso? Orgulho, coisas vãs, coisas fúteis, já falamos muito sobre isso. Provocando-nos uns aos outros, a provocação. Não nos provoquemos, irmãos. E olha para cá, por favor, para com aquela fala de gente insensível. Sabe aquela fala, o que eu tenho para falar e eu falo na cara. Não faça isso não, irmãos. Imagina se o Senhor Jesus chegasse para a mulher adúltera e falasse, olha para cá, mulher, o que eu tenho para falar na cara, sua sem vergonha, vagabunda. Ô, irmão, calma lá, irmão, deixa o Espírito te ensinar, irmão. Sabe, a gente tem, descubra o seu temperamento. Vai lá, leia um livro de psicologia, qualquer um você acha por aí. Vai ler e descubra o seu temperamento dominador, tá bom? Faça completamente o contrário. Porque é muito fácil, irmão, o ditador mandar. O ditador tem que ser servo, irmão. Então descubra o seu temperamento. Qual que é o seu temperamento dominante? Porque você tem os 4, tá bom?
Qual é o seu temperamento dominante? Você é uma pessoa muito passiva, então o Espírito quer que você seja mais ativo. Ah, você é muito ativo, então o Espírito quer que você seja mais passivo. Pegou? Pegou a coisa aqui? Hein? Pegou aí, Joãozinho? Pegou? Joãozinho pegou ali, olha, pra cara dele. Entendeu, irmão? Pega. Faz o, entendeu? Desculpa, qual é o seu temperamento dominador? Aí você é aquele sangue nos olhos, que eu tenho que falar na cara. Então você não pode fazer isso. Você não, é o único que não pode, é você. É você que não pode fazer isso. Justamente você não pode fazer isso. O irmão mas ele pode. O irmão Adalto pode. O Adaltão que pode. Ele pode. Ele pode dar no meio de você. Mas sentar a régua sem medo, ele pode. Eu não posso. Eu aqui não posso. Eu acabo com você com 2 palavrinhas, irmãos. Então eu tenho que, retroceder e falar assim, 1, 2, 3, 4. Contar carneirinho, sabe? É assim. Você entendeu? Não está gostando nada do que estou falando? É? Você não está gostando não? Que maravilha. Isso é bom demais. Então não nos provoquemos uns aos outros. E que mais? Não tenhamos inveja um dos outros. Percebe que essas 3 coisinhas aqui é uma coisa muito delicada? Por que Paulo não fala do 5,19? Por quê? O 5,19, entendeu? Adultério, prostituição, lascívia, impureza, idolatria. Por que Paulo, ele filtra e aí no finalzinho ele só põe esses aqui? Porque eu duvido que alguém aqui fale assim, pastor, eu sou invejoso. Eu duvido. Mas você não fala nem que a sua mãe mande. Ah, você não fala. Você não fala. E quando fala, ainda fala igual eu ainda. É uma inveja boa. Inveja boa. Não que eu discorde disso, mas né? Ai, como eu queria ter essa qualidade, capacidade, ou não sei o que, não sei o que. Mas cuidado, essas 3 coisas aqui são coisas delicadas de descobrirmos em nós, de descobrir em mim. Essa vanglória, essa irritabilidade de se provocar e essa inveja. Paulo deixa isso aqui, não é sem querer, é porque isso é delicado de eu me ver em mim. Irmãos, se pega essa revelação, na presença de Deus, não tenha medo de falar de tudo que você é. Fala para Ele. Pastor, mas já está fazendo calo tanto falar. Vai falando, irmãos. Irmãos, Deus nunca te acusa. Deus não é um acusador é o diabo. Você está num ambiente como esse, fale para Deus. Conversa com Deus sobre a sua fraqueza. Quanto tempo for necessário, fale para Ele. Um dia vem uma iluminação e você é curado, irmão. Mas fale para Ele. Fale que você é pavio curto para Ele. Fala para Ele, Senhor, me perdoa. Eu machuco tantas pessoas. Porque essas 3 coisas aqui, irmãos, é difícil de eu me perceber. Eu tive que pedir alguma coisa emprestada para a psicologia para conseguir ser meio que claro. São coisas delicadas de percebermos. Irmãos, capítulo 6. Então, assim, se você está vivo no Espírito, vamos andar no Espírito? Andar como? Fazendo isso que ele acabou de falar. Olha o capítulo 6. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, mata o irmão, é isso, irmão? Acaba com o irmão. Se você pegar alguém errando, acaba com o irmão, é isso que está aí, irmãos? Não é, irmãos. Não acaba com o irmão. Não é que você vai botar panos quentes. Também não é botar panos quentes, irmãos. Não é passar a mão. Não, é olhar no olho e falar, conta comigo, eu te ajudo, conta comigo. Eu te ajudo, vamos caminhar junto aqui para você vencer esse vício, essa dificuldade, conta comigo. Não é você arrebentar com o irmão e nem botar panos quentes. Mas olhar para o irmão, conta comigo, irmão, vamos caminhar junto aqui, eu vou te ajudar. Nem se sentir superior a ele, corrige-o com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Não se sinta superior porque o irmão caiu e você está de pé. Cuidado, porque isso pode ser uma tentação. Levai as cargas uns dos outros, aqui são as cargas pesadas, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros,
Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Porque nós naturalmente o que somos é nada. Eu e você, naturalmente falando, meu irmão, eu naturalmente sou um péssimo esposo, querido. Se eu não ouvisse o Espírito Santo sobre a minha esposa, eu seria um péssimo esposo. Seria um esposo terrível. Naturalmente, só seria eu para mim, para mim, para mim. Eu disse para vocês aqui, não é porque o Senhor declara e decreta, e serão ambos uma só carne. Você vê o verbo, é serão. Uma só carne, não quer dizer que você já sai do altar do casamento sendo uma só carne. Você sai com o decreto, com o ato profético, é uma só carne. Daí, ser uma só carne, leva anos. Leva anos. Se você é esposo, olha para sua esposa, e você não quer o melhor para ela, falta uma caminhada ainda, porque esse é o alvo, é você querer o melhor para ela. Você, esposo, tem que querer o melhor para sua esposa, não para ti. E você, esposa, não tem que querer o melhor para você, é para ele. E aí nós vamos tornando o outro. Amém. E isso não dói. Com relação a isso, eu posso dizer para vocês que eu já alcancei um bom nível nesse sentido. É só realmente na hora que o pau fecha assim, que eu percebo o clovão ali aparecendo. Mas nesse sentido, irmãos, a gente precisa desenvolver. Não é porque que há o decreto que o acontecimento já veio. A gente se torna. Então assim, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, a lei de Cristo. Por que aparece a palavra lei aqui? Você viu que a palavra lei aparece em todos os capítulos. Por quê? Porque aqui tem um inimigo, aqui tem alguns inimigos aqui de Paulo. Tem alguns envenenados aqui na Galácia, que está falando para o povo que se o povo não cumprir a lei de Moisés, eles não são salvos, não são filhos de Deus. Paulo escreve essa carta para falar que não, que se tem uma lei, é a lei de Cristo, a lei do amor, a lei do Espírito, o próprio Espírito Santo. Então, fazendo isso, eu cumprirei a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, porque naturalmente o que nós somos nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. Prove. Vamos lá, vamos agir, vamos andar no Espírito, vamos andar. Prove, ande no Espírito, prove isso que você está falando. Prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Ele pega uma ilustração aqui. Vamos voltar para o bolo aqui. Vamos supor que você realmente é uma boleira de mão cheia. Então, se você tem que se exaltar, se exalte pelo trabalho que você faz. Eu sou mesmo uma boleira. Agora, não transfira isso para a sua vida espiritual. Não pisa na pessoa? Não pisa. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Tem um peso, tem um fardo, tem um pacote que é só seu, que é você que leva. Ninguém vai levar para você. O fardo pesado, as agrúrias da vida, as perseguições da vida que todos nós temos. Eu tenho certeza que cada um de nós estamos passando em um grau aqui de dificuldade, de perseguição. Todos nós temos um grau de perseguição. Na família, no meio dos filhos, no trabalho, na vida profissional, na nossa vida existencial, nós conosco mesmo. Eu com a minha consciência, às vezes não estou sossegado. Tem um grau aqui. Então aqueles fardos pesados, a gente ajuda o irmão a levar. Mas nosso pacotinho, que somos nós, com as nossas inclinações é o nosso pacotinho, isso que leva você. Tá bom? A palavra no original é o pacote. A palavra no original, no verso 2, são as cargas pesadas, insuportáveis. Mas aquele, verso 6, que está sendo instruído na palavra, aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui você. Aí já falei isso aqui para vocês também. É meio delicado falar isso, eu me sinto assim incomodado de falar isso daqui, mas é você desejar para a pessoa que te instrui espiritualmente o melhor que você quer para você. Não é dar o seu melhor não, fique em paz, tá bom? Mas deseje, ore, queira o melhor. Você quer o melhor para você, então não esquerda daquele que te instrui.
daquele que te ensina. Não esqueça daquele que é o seu sacerdote, que te ensina. Queira o melhor para ele também, ou para eles também. Amém? Não vos enganeis. Essa palavra aqui é melhor. É mais comprometedora, né? O verso 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Diga, não me enganar. Diga, não me enganar. Toda a igreja, diga, não me enganar. Por que vem essa sentença logo depois de você querer o que é melhor para o outro? Não fala lá? Não fala? Olha lá. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis. Que o Paulo está ensinando ali para eles? Que tudo aquilo que você tem, não se engane com relação a todas as coisas que você tem, foi Deus que te deu. Foi Deus. Não se engane. Aí ele fala, de Deus não se zomba. Ou seja, é a gente viver uma vida, vou repetir o que eu já falei semana passada, é a gente viver uma vida como se o nosso braço, os nossos músculos, a nossa capacidade mental tivesse conquistado aquilo, irmãos. Isso é zombar de Deus. Então zombar de Deus, irmãos e irmãs, não é você falar uma frase, Deus é feio, Deus é chato, Deus é injusto. Não é isso. Não é uma fala, uma frase, uma declaração. Zombar de Deus é uma atitude de viver uma vida como quem não vai prestar contas, de viver uma vida como se não fosse Deus que provesse para você a sua saúde, a sua força, o seu ânimo. Isso é zombar de Deus. Viver uma vida independente de Deus, só lembrar de Deus aqui dentro da igreja, no culto. Isso é zombar de Deus. Não é um cântico errado apenas. Não é uma declaração verbal. É uma atitude. Então não vos enganeis. Veja bem que é a gente se enganar. Não é alguém enganar a gente. É a gente se enganar. É eu mesmo enganar a mim mesmo. Não se engane. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O que ele semeou? O que é a semeadura aqui? Dinheiro? Não. A semeadura aqui está longe do versículo 6. A semeadura aqui é essa atitude de achar que tudo vem de mim. Olha que coisa séria. Então eu estarei, se eu viver uma vida demonstrando, mesmo sem querer, demonstrando que vem de mim, que é a minha força, que o meu curso, que a minha universidade, que a minha capacidade, que a minha intelectualidade conseguiu aquilo, eu estou fazendo uma semeadura. Você pegou isso aqui? Não é apenas o ato de ofertar na igreja, trazer a sua oferta. É essa postura espiritual. É essa postura espiritual. Porque quando a gente vê um irmão, lembra, está no contexto do irmão fraco, do irmão que caiu lá. Se a gente vê um irmão e é insensível ao irmão, eu sou assim tão potente assim? Eu sou insensível ao meu irmão que está caído, ou está com dificuldade, ou está meio fraco, ou está desanimado, sei lá o que a palavra você vai usar. Então essa atitude para com os pequenos, para com os frágeis, para com aquele que passa por uma certa fase na vida, isso é zombaria, e isso é semeadura. Então, é também semeadura eu ser sensível, não é? Tudo vem de ti, Senhor. Se eu tenho é porque o Senhor me deu. Se eu como é porque o Senhor me deu. Se eu bebo é porque o Senhor me deu. É o Senhor que tem me dado. Essa sensibilidade também é uma semeadura. E vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa espantosa para vocês. Essa semeadura, ela é melhor do que a que você faz financeiramente. Essa semeadura de ser sensível ao próximo, de ser sensível ao irmão e à irmã, ao ímpio que quer alguma coisa de Deus, não é o que não quer, o que quer algo de Deus. Ser sensível é uma semeadura. Por isso que ele continua, ele fala assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Se você é insensível, é só eu e mais eu e mais eu e mais eu,
Isso é uma semeadura. Eu vou colher corrupção. A palavra corrupção é a mesma palavra que podridão. Podre. É uma semeadura. Se eu sou sensível ao irmão, se eu estou vigilante, porque você lembra o que Cristo falou com relação àquelas pessoas que estavam com fome, com sede, presas? Você lembra do texto ainda? Uma lição de casa, procure lá em Mateus, lá para o capítulo 25 mais ou menos, procure esse texto e você vai ler. Tem a ver quando a gente ver, quando a gente souber. Então tem a ver com estar em contato. Porque as pessoas falaram assim: mas Senhor, quando foi que nós não te demos pão, água? Quando foi? Quando vocês me viram com fome, quando vocês me viram com sede. Então não é inventar alguma coisa para você fazer boas obras, não, não. É ser sensível àquele que está perto de você. Não inventa a roda. Não inventa, porque ele vai continuar aqui. Ele não inventa a roda de você procurar um país africano para investir. Porque ele vai na frente, aqui ele fala lá, olha só, lá no versículo 10 ele fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Eu não posso erguer os meus olhos e ajudar o meu irmão africano que precisa de mim, e alguém aqui que está diante de mim está morrendo de fome. Você pode até semear lá, mas você tem que ter sensibilidade, porque ele vai cobrar. O Senhor naquele grande dia vai falar do que nós vimos. Leia o texto em casa hoje. Do que a gente entrou em relacionamento. Então, porque o que semeia para a sua própria carne, se só é eu, porque, gente, olha para mim aqui um minutinho. Fala a verdade. O mundo que nós vivemos hoje não tem idade não, viu? Tem idade não. São os de baixa idade, são os de alta idade, para todos. Nós estamos vivendo uma geração egoísta. É só eu. Essa tecnologia de todo mundo estar ligado, não está não. Não está não. É impressionante. Ontem estava, acho que foi em algum lugar assim que tinha alguma gente, muita gente, né? Algum lugar, não me lembro agora, né? Aí alguém pegou e se moveu assim. E essa pessoa não tinha como ver quem estava atrás. Ela se moveu assim. Aí alguém que vinha bateu nela. Essa pessoa que saiu daqui para lá não tinha culpa nenhuma. Ela estava. A bandeja de comida num restaurante. Aí ela pôs a bandeja aqui e saiu. Quando ela saiu, ela bateu na pessoa, ela pediu desculpa, me perdoa, não sei o que, não sei o que. E eu ali, vendo a cena, essas coisas sempre acontecem na minha frente, não sei por quê. Aí estou lá olhando assim, entendeu? A pessoa, para quem foi pedida desculpa, estava num celular desse tamanho assim. Com uma bandeja também aqui, uma criança aqui, entendeu? E no celular. A pessoa que pediu desculpa não tinha culpa nenhuma. Nenhuma culpa. Se a fulana visse para onde estava andando, então hoje assim é cada um por si. Estamos vivendo um tempo muito complicado. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. E eu também tenho sido picado por esse vírus também. Não falo de você. Eu falo de nós. Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito. E qual é o Espírito, gente? O Espírito da lei, o amor, o Espírito Santo. Eu venho falando isso desde o capítulo 5. O que semeia para o Espírito, para o amor, para a doação, para o eis-me aqui. A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Que vos ameis uns aos outros. Não é isso a lei de Cristo? Que vos ameis. Esse é o Espírito, é o amor. O fruto do Espírito é amor. Gálatas 5:22. Então o que semeia para o Espírito não perde nada, né? Olha só. Do Espírito colherá a vida eterna. E essa vida eterna que engloba tudo. Tudo pode pensar. Não precisa separar assim, não. Não é comida, não, tudo. Tudo. É a partir de agora até é o tempo de eternidade.
do Espírito colherá para a vida eterna. Não, olha só, a torneira de Deus não vai fechar. Amém? Pegou essa? Olha só. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não, a torneira não fecha. Se aqui encaixa a bênção de Deus sobre nós. Aqui serve os presentes de Deus. Ele está falando assim, ó, semeia, meu filho, semeia para o Espírito, semeia guiado pelo Espírito, semeia andando no Espírito, semeia, meu filho, porque é daqui para a eternidade, nunca acaba, irmãos, não acaba, irmã. Aqui encaixa os presentes de Deus, as dádivas de Deus. Deus vai te cobrir por cima e por baixo mesmo. Eu creio nisso, querida igreja, eu creio nisso. Ele vai te cobrir por cima e por baixo. Esses dias eu estava dando um testemunho para o irmão aqui da igreja. Como é que eu adquiri aquela chácara, a parte de cima, que é minha chácara, que o Senhor tem me dado? Eu falei para o irmão ficou assim, ele ficou assim. Até acho que ele ficou com um pouco de inveja boa. Eu nunca pensei em ter alguma coisa assim, nunca passou pela minha cabeça, nem nada. Nunca pedi isso. Eu sou uma pessoa que não peço, na verdade. Eu não peço coisas assim, mas as coisas vêm. As coisas sempre vêm, sempre vieram. Sempre vieram. Quando a igreja começou, que a igreja não podia me manter, a igreja não podia pagar meu salário. Da noite para o dia, me deu uma loucura na cabeça, fui fazer mestrado. E ia fazer assim, de bobeira assim, ia fazer mestrado, não sei o que. Daqui a pouco eu descobri que pagava. Eu falei, opa, legal, bacana. Aí fui lá, fiz as coisas, devia ser feito, não sei o que. Aí era para ganhar R$535. Mas daqui a pouco, tinha uma coisinha a mais. Tinha uma outra porção. Eu fiquei quase 3 anos ganhando R$2.735. Nunca pedi. Esse salário hoje já é muito. Fiquei 2 anos e meio ganhando R$2.735 só para estudar. Ia lá 3 vezes por semana. Eu ia mais porque eu sou meio chato mesmo, sempre fui meio pelegão mesmo, então ia mais. E quando foi que vocês me viram contar essas coisas aqui? Não conto. Não importa. Não me interessa. Aqui encaixa os presentes de Deus. Ele está falando que quando você semeia para o Espírito, nas coisas de Deus, quando Deus é primeiro na sua vida, e eu acho que ninguém aqui tem a coragem de se levantar e me acusar e me apontar, como Josué falou, né? Ninguém tem coragem de me acusar, de falar assim, pastor, teve um tempo que o Senhor só pensava em você. Não tem, nunca terá, porque eu não me vejo diferente. Não é uma questão de competência, por favor, eu não estou aqui me exibindo, não é uma questão de competência, eu não consigo, é impotência, não dá. E assim é a pastora de vocês também, não tem isso, entenderam, irmãos? Aqui ele fala, mas o que semeia para o Espírito, colherá para a vida eterna, até quando você passar dessa para outra. Não para, a torneira não fecha. Então vale a pena você mergulhar de cabeça na vontade de Deus. Eu não estou falando de igreja metodista, eu não estou falando do nosso jeito de ser igreja, eu estou falando de você e Deus, irmão, de você e o Espírito Santo, de você e a palavra dEle, de você e a inclinação dEle. Não é da sua vida religiosa, ou da sua vida de liderança na igreja, não, é a sua vida em Deus, lá no seu secreto, lá quando ninguém te vê, como é, você pensa em Deus, você e Deus, é assim que você pensa. Quem semeia para a carne, apodrece. Quem semeia para o Espírito. Lá estavam os judeus no deserto. Presta atenção aqui. Lá estavam os judeus no deserto. Aí o Moisés chegou para eles e disse, olha, é o seguinte, o pão vai cair do céu durante 6 dias, diga 6 dias. O pão caía do céu, caía. Ninguém ia na padaria.
caía do céu. Aí Moisés falou assim, vocês vão sair segunda e pegar a porção que vocês aguentam comer. Vocês vão sair terça e pegar a porção que vocês aguentam comer. Vocês vão sair na quarta, na quinta, e vocês vão pegar a porção que vocês aguentam comer. Mas na sexta-feira, direção diferente. Vocês não vão fazer isso. Na sexta-feira, vocês vão lá no terreno, no terreiro, no deserto, na campina, vocês vão lá e vocês pegam a porção para 2 dias. Isso ficou claro para vocês? Ficou claro? Então diga domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Tá bom? Está claro, né? Moisés explicou para eles direitinho. Eles saíam e pegavam a porção para 1 dia. Mas na sexta-feira deveriam pegar para 2 dias. Porque no sábado eles não poderiam ir. O que eles fizeram? Lá estava Moisés na tenda olhando. Domingo. O cara foi lá e buscou. Segunda, o cara foi lá e buscou. Terça-feira, o cara foi lá e buscou. Daqui a pouco alguém gritou assim: Moisés, minha casa está cheia de bicho. Aí lá foi Moisés na casa do judeuzinho. Por que sua casa está tão fedor, está um cheiro terrível aqui na minha casa, Moisés? Vem cá ver. Aí Moisés falou assim: quando você foi de manhã buscar pão, você pegou pão para quantos dias? Eu não queria ir lá amanhã, já peguei para 2 dias. O pão apodrecia e juntava bicho. Leia a Bíblia, está na Bíblia isso. Aí vamos seguir. Aí foi quarta, foi quinta, foi sexta-feira também. Entendeu? No sábado lá estava Moisés na tenda, olhando lá para fora. Aí, vamos supor, vamos pensar aqui, tá bom? Eu não sei qual é o horário. Aí 6 horas da manhã Moisés está lá olhando para fora da tenda. Sábado, diga sábado. Aí Moisés olha e vê uns cabecinhas lá no meio do deserto. Lá no meio do deserto. Moisés corre lá. Estou tudo ilustrando, tá bom? Moisés corre lá. O que vocês estão fazendo aí? Ué, Moisés, não tem pão hoje não? Até quando vocês serão, Moisés falando, até quando vocês serão assim tão rebeldes? Rebeldes. Não disse para vocês que no sábado não ia ter pão? Que vocês deveriam pegar pão ontem por 2 dias? Ou seja, semear na carne, porque está com preguiça de amanhã, ou porque quer ganhar mais hoje, eu pego 2 porções hoje, pego 2 amanhã, apodrecia. Está entendendo? É isso que está na ótica do Paulo. Quem semeia para a própria carne só pensando em si, se eu pegar mais pão hoje eu saio ganhando, se eu pegar mais pão hoje amanhã eu não preciso ir, tá vendo? Ou eu saio ganhando ou não preciso, preguiça. Da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá sempre, para a vida eterna. Pegou isso aqui? Então de Deus não se zomba, é essa porção, viver uma vida, como se Deus não provesse, como se não fosse Deus que te alimentasse, te vestisse, te guardasse, te protegesse. É zombar de Deus. De Deus não se zomba, o Paulo fala. De Deus, é Deus que salva, é Deus que liberta a gente. Verso 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Para de querer, como é que é? Para de andar no piloto automático. Para de gambiarra com Deus. Às vezes nós somos tão gambiarrentos conosco em casa, né? Que a gente transfere para a nossa vida cristã a gambiarra. Não desfaleça, continua crendo do jeito que Ele te disse, do jeito que Ele te falou, continua crendo. E não nos cansemos de fazer o bem, de seguir o bom no caso. Seguir é o bom que faz o bem.
Então siga o bom, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E aqui tem na ótica do Paulo aquele texto de Ezequiel. O texto de Ezequiel. Se eu falo, olha, se um justo deixar a sua justiça, andar no mau caminho, o Senhor diz, eu vou esquecer do tempo de justiça que ele andou, e vou tratá-lo como ele anda agora. Se um justo deixar o seu bom caminho, eu vou esquecer do tempo que ele foi justo. O Senhor fala isso. Então não nos cansemos, não desfaleçamos. Ande com o Senhor, mesmo que venha um monte de cócega para você, mesmo que apareça um montão de tentações para você, de envenenados para você, mesmo que apareça alguém dizendo para você, não é bem assim não, cuidado, irmão. Nesse tempo de confusão bíblica, de grandes confusões bíblicas, de igreja para tudo que é gosto, igreja para tudo que é gosto, que é sensibilidade, cuidado. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, quando a gente não colhe, muitas vezes, nós mudamos nosso procedimento. Olhe para mim aqui. Quantas vezes você e eu, não falamos, mas puxa vida, eu semeei. Puxa vida, eu fiz tanto. Puxa vida, eu dediquei tanto. É isso aqui. Você acha que não está colhendo? Você desfaleceu, você mudou de objetivo, você mudou de alvo, e nem percebeu. Pegaram isso aqui? Pega isso aqui, porque às vezes a gente culpa Deus. Deus, por que o Senhor não me deu isso? Por que não me deu aquilo? Por que não fez isso? Não fez? Será que eu não desfaleci? É uma semeadura. Eu tenho que viver a vida sabendo que Deus é meu provedor. Deus é o meu guardador, é Deus que me guarda por cima e por baixo, de um lado, é Ele que me guarda. Eu vou viver essa vida com esse temor, com essa verdade, vou viver assim. Não muda isso nunca, está entendendo? É essa a questão. Não vou desfalecer disso, dessa convicção, de que é para Deus, eu estou com Deus, Deus está comigo, eu ando com Ele, Ele anda comigo, é com Deus. Não desfaleça desse significado. Cuidado com esse evangelho aguado que tem por aí. Cuidado. A nossa igreja não é a única, mas existem muito poucas. E eu estou espantado. Deixa eu contar para vocês um outro relato e eu encerro. Esses dias alguém me ligou. Um homem me ligou. É pastor Clóvis? Pastor Clóvis, não sei como é que eu consigo no telefone. Pastor Clóvis, é uma pessoa que quer falar com o senhor. Aí a pessoa ficou no telefone, né? Pastor, eu era da igreja do pastor, eu fui batizado em 2005, tá, tudo bem, amém, tudo bem, estou conversando lá. Sabe o que é, pastor? É que eu preciso de uma cartinha de batismo. Eu falei, tá. Faz o seguinte, então você vem para a igreja, você vai conversar com a secretária, com a nossa irmã Luci, ela vai ver lá os dados da igreja, todas as informações da igreja lá, entendeu? E a gente vai ver, né? E aí, tá bom, então eu vou. E quando é? É quarta, sexta, domingo, não sei o que. Aí beleza. Aí ela veio, conversou com a Luci, né? Para achar lá os dados da irmã, tal. Ela falou de que rede que ela era, tal. Confirmou tudo que ela falou que era. Aí por que a irmã quer? Isso me deixou abismado. Você pode até entender positivamente. Eu não entendi positivamente. Aí a Lúcia veio me dizer o que aconteceu. Ela vai casar com um irmão católico. O padre não vai casá-la se a nossa igreja não liberasse uma carta de que ela foi batizada. Aparentemente isso é bonito, mas depois caiu a ficha, eu não gostei muito não. Vou tentar explicar para vocês. E ela chorou mesmo assim, porque teve uma certa dificuldade para achar o nome dela. Ela chorava, gente, chorava. Aí quando a Lucia achou, ela deu pulo de alegria, soltou rojão, não sei o que, aí eu fui explicar para ela. O que acontece, meu irmão? Se nós voltarmos a uns anos atrás, 10, 15 anos atrás, a igreja católica não estava nem aí para o que a gente fazia. Nem aí. Quem entrava lá tinha que fazer crisma. É crisma que fala? É isso, irmã Vânia? Você que é boa lá, a irmã Vânia era boa nisso, e algumas irmãs aqui. Né?
quando uma igreja que tem uma doutrina completamente ao contrário da nossa, fundamentação completamente do contrário, o catolicismo, o fundamento dele é a tradição religiosa, a tradição dos papas. A igreja protestante, tradição é a escritura. Você ouviu o que eu falei? Para a igreja romanista, o fundamento é a tradição, as encíclicas dos papas, dos padres e tudo mais. Para a igreja protestante, o fundamento é a escritura, é só a escritura, entendeu? Só a graça, só a fé, é só isso para os protestantes. Quando alguém me diz que a igreja católica está aceitando, irmãos, eu fiquei preocupado, não foi positivo para mim. Porque, irmãos, nós não temos nada a ver com eles, nada. Respeitamos e chamamos eles de irmãos porque todos são filhos de Adão, né? Então são nossos irmãos, tá tudo bem, tudo filho de Adão, né? Mas quando fala que só vai casar a pessoa se eu entregasse e assinasse uma carta de que ela foi batizada. Então aparentemente é muito bonito, irmão, politicamente é muito lindo, mas doutrinariamente eu fiquei, meu Deus, já estão aceitando a gente como mesma fé? Fiquei preocupado. Não fiquei tão feliz depois que eu pensei nisso. Estou preocupado com o arraial evangélico. Está tudo a mesma coisa, irmãos. Fala a verdade, se você não vê alguns padres pregando às vezes aí na televisão, isso não parece com a nossa pregação. Fala a verdade. Hã? Fala a verdade. Esses dias uma irmã me deu um livro do padre, do Fábio de Mello. Eu peguei, eu não vou aceitar. Sem nenhum problema. Me deu presente para o senhor, pastor. Para o senhor, tá bom, obrigado. E é um grande homem, gosto muito dele. Gosto muito dele. Falta uma libertação idolátrica, tudo, mas gosto muito dele. Então, irmãos, se não desfalecermos, a visão é essa postura. Se não desfalecermos do alvo, o alvo é Jesus. Aqui no livro de Gálatas, gente, tem um monte de leis que os judaizantes queriam fazê-los cumprir. Não é o nosso objetivo, irmãos. O nosso alvo, irmãos, é Jesus. E somente Jesus. É somente a fé bíblica. Não é a fé religiosa, irmãos. Não é a tradição de pais para filho, igreja. Tem nada a ver com isso. Então, se nós não desfalecermos, nós vamos colher. Então, se você não tem colhido, é porque você perdeu a visão do reino. De repente, você está cheio de uma visão metodista. De repente você está cheio de uma visão religiosa, de boas maneiras, de bons alvos, de ser uma pessoa cordial. Não é isso a partir de Cristo. Não é isso fazer o bem ao prazer. Não é fazer o bem porque você acha que tem que fazer o bem, mas é fazer o bem porque o bom mandou a gente fazer o bem. E o bom nos ensinou o que fazer. Ele nos ensinou. É simples assim. Então eu vou colher. Se além de semear para o Espírito, se eu não desfalecer, se eu não perder a visão, se eu não perder o objetivo, porque é essa visão que me mantém de céus abertos sobre nós, que nos mantém de céus abertos sobre nós, é andar no Espírito de Cristo, no Espírito da aliança, no Espírito do Calvário. É essa a nossa vida, você entendeu? Não desfaleça, não desfaleçamos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Não é aos da igreja, é aos da fé. Não é aos da religião, é aos da fé. Curva sua cabeça, feche os seus olhos, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, irmão e irmã. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos, não vos enganeis, de Deus não se zomba.